Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Foi preso o homem suspeito de esfaquear uma adolescente que estava a caminho da escola em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A própria mãe dele o entregou à polícia. A jovem teve vários ferimentos e o estado de saúde dela é grave. A jovem de 17 anos está na UTI deste hospital. Ela foi operada depois de ser esfaqueada e ter o pulmão perfurado. A mãe recebeu uma mensagem da filha pedindo socorro. Ela falou que ele tinha esfaqueado. A gente pensa, tá me mandando mensagem, é porque não tá muita coisa. Na hora que eu cheguei, ela estava banhada de sangue, toda furada. Aí a gente entra em desespero. A vítima foi atacada por este homem que aparece nas imagens de câmeras de segurança. Aqui, ele está escondido atrás da mureta de um bar. Ao ver que a estudante passa, ele sai correndo. Nesta outra gravação, o suspeito já aparece andando atrás da menina. Ele se aproxima e tem início a agressão. É possível ver que ele a empurra para dentro de uma casa. Instantes depois, ele vai embora. O homem já vinha assediando a estudante há algum tempo. Sempre a caminho da escola, ele insistia em conversar e pedir o telefone dela. Diante da recusa da jovem há cerca de 2 meses, ele tentou agarrá-la. Ela conseguiu escapar e o caso foi denunciado à polícia. Aí ela chegou nervosa na escola, a diretora me ligou para a polícia. Aí quando eu cheguei lá, a viatura já estava na escola, a gente foi para a delegacia, a gente fez o BO. Aí o policial pediu a rua, o nome da rua. Aí eu fui procurar no Google Maps, tinha a foto dele lá vendendo bala. Enquanto a família da vítima aguardava para fazer a visita na porta do hospital, a mãe do suspeito chorava na delegacia. Foi ela quem levou o filho de 23 anos para se entregar. Dona Maria Angélica contou que o rapaz tem problemas psiquiátricos e frequentemente tem crises nervosas. Ontem ele chegou para mim e falou: mãe, eu acho que eu fiz uma besteira. Aí eu não acreditei. Quando foi hoje de manhã, nós começamos a ver a reportagem. Aí nós trouxemos ele, porque ele não é um menino ruim, ele não está acostumado a fazer isso. Ele tem dupla personalidade. Tem hora que ele é uma pessoa muito calma. Daqui a pouco falou que não, ele já se aborrece. Mas ele não é uma pessoa ruim. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o segundo suspeito de envolvimento na morte de um major do Corpo de Bombeiros. Brian Costa Silva estava escondido na casa da namorada em Mesquita, na Baixada Fluminense. No local, os agentes encontraram um celular com o número usado pela vítima. O major Wagner Bonin foi sequestrado e morto depois de fazer fotos de barricadas colocadas por traficantes numa comunidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde ele morava. O corpo dele foi encontrado carbonizado. Um homem de 51 anos morreu ao ser atingido por uma bala perdida dentro de um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar informou que fazia uma operação em comunidades da região e houve confronto com criminosos. Ainda não se sabe de qual arma partiu o disparo que atingiu o passageiro. Na ação, um policial ficou ferido e um suspeito foi morto. Uma influenciadora digital brasileira deportada dos Estados Unidos por suspeita de manter mulheres em cárcere privado foi presa no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ao vivo da capital mineira, o repórter Rodrigo Cabral tem as informações para a gente. Olá, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Para todos que acompanham o Rede TV News, Catiúcia Torres Soares, conhecida como Cati Torres, tem 29 anos. Ela foi presa quando desembarcava junto com 51 deportados pelo governo dos Estados Unidos. Ela foi detida no último sábado, mas a informação só foi divulgada hoje. A influencer tinha um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A Justiça pede também a quebra do sigilo de dados telefônicos da brasileira. No mês passado, Catiúcia foi acusada pela família de 2 brasileiras de ser a responsável por um suposto esquema de tráfico humano e de prostituição nos Estados Unidos. A pena do crime pode chegar a 8 anos de prisão e multa. Nas redes sociais, as 2 jovens apontadas como vítimas defenderam a influenciadora. No começo deste mês, a influencer e as 2 meninas foram presas quando tentavam entrar no Canadá com documentos irregulares. Cati Torres pagou fiança e foi encaminhada para uma patrulha de imigração. Aqui na capital mineira,
ela está em um complexo penitenciário feminino. Já as outras 2 brasileiras continuam presas nos Estados Unidos. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. Obrigado, Rodrigo. E foram anunciados os nomes que vão compor a equipe de transição do governo eleito em São Paulo. O repórter David Diogo tem ao vivo agora as informações para a gente. Boa noite para você, Diogo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Os nomes foram anunciados em uma entrevista coletiva em São Paulo. Guilherme Afife Domingos, coordenador geral da equipe de transição do governo eleito, detalhou como os trabalhos vão ser daqui para frente. Foram escolhidos 8 grupos temáticos. A partir de agora, os integrantes desses grupos vão se reunir com a equipe do atual governo para a troca de informações e também conhecer projetos em andamento e planejar ações do Executivo. A Afife disse ainda que o governo de Tarcísio de Freitas vai ter o mesmo número de secretarias existentes hoje, 23 no total, além de 4 pastas extraordinárias que integram o governo do estado de São Paulo. Vamos acompanhar um trecho da coletiva. Tem indicações, não por indicação de partido, mas por participação na própria campanha. Filiado A, B, C. Agora, para efeito escolha de nomes, os partidos vão participar, sim. Sim, fazem parte da aliança. Só que eles podem indicar nomes para o critério técnico estabelecido pelo governador. O governo eleito Tarcísio de Freitas informou que os nomes da equipe de transição não necessariamente vão compor o primeiro escalão da administração. Já o coordenador-geral da equipe de transição divulgou que o secretariado deve ser escolhido até a véspera do Natal, respeitando o critério de indicação política e também capacidade técnica. De São Paulo, David Diogo para o Rede TV News. E olha, em Brasília, os grupos técnicos da equipe de transição do governo federal voltaram a se reunir. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou mais nomes para compor as equipes responsáveis pela mudança no Planalto. São 99 parlamentares entre deputados e senadores. Os grupos anunciados correm contra o tempo. Eles têm que apresentar os relatórios até o dia 30 deste mês. A equipe técnica de Minas e Energia se encontrou com o ministro Adolfo Saxida para entender como está a área e o que precisa ser feito assim que o novo governo assumir. Mapear as ações emergenciais, verificar o que precisa ser feito imediatamente e, eventualmente, sugerir algumas política para os primeiros 100 dias do governo e esse documento vai ser dado para o ministro que assumir, para ele já começar tendo um raio-x do setor pronto. Já o grupo técnico da saúde deverá se encontrar amanhã com o ministro Marcelo Queiroga e o principal assunto, a vacinação contra a Covid-19. Mas nós vamos tentar saber quais são as medidas que o Ministério vem adotando para incorporar fazer a aquisição da nova vacina. Mas nós também queremos saber por que as vacinas já disponíveis não estão sendo aplicadas. Ainda durante o dia, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin divulgou o nome de quase 100 deputados e senadores que também vão atuar nos grupos de transição. Durante coletiva, Alckmin foi questionado sobre o texto da PEC que vai permitir a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil e a retirada do benefício do teto de orçamento. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, havia dito que o tempo para aprovação da matéria é curto por causa das etapas. Hoje, Alckmin disse que a equipe de transição vai propor um prazo para a revisão dessa regra. Então, haverá sim uma discussão e uma revisão. E as coisas, eu acho que o ideal era fazer uma combinação entre o teto, aí se define qual a melhor fórmula, com a evolução da curva da dívida e com o primário, o resultado primário. Você faz uma composição das três coisas. Já o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que ainda não existe um consenso entre Câmara e Senado no que diz respeito ao texto da PEC e nem ao prazo para ser aprovado. Não há consenso ainda. O único consenso que há é a necessidade do Congresso Nacional dar solução
ao espaço fiscal que possa implementar um Bolsa Família a partir de janeiro definitivo no valor de R$ 600. Há pontos que são controvertidos e que serão objeto de debate tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, em relação ao tamanho desse espaço fiscal, em relação ao tempo dessa exceção ao teto de gastos e ao próprio questionamento da melhor forma de âncora fiscal no Brasil. E o texto da PEC da transição é o tema da rodada de opinião. Apesar do discurso do presidente eleito e sua equipe de que é preciso esticar a corda e forçar o Congresso Nacional a dar um cheque em branco de bilhões de reais, a cada dia o plano parece estar mais distante. O recado mais claro foi dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o grande articulador político no Congresso Nacional. O tempo restante para aprovar a PEC da gastança é, abre aspas, exíguo. São 17 dias úteis para votar uma proposta que requer altíssimo quórum no plenário. E sequer houve uma única reunião de líderes até agora. O calendário está ficando apertado e Lula pode começar o mandato sem dinheiro para as promessas de campanha. Também a resistência no mercado, aquele que chacoalha a economia, mexe com o bolso dos brasileiros, mas que o PT debocha. Isso sem falar nos economistas tucanos, que formularam o Plano Real e já entenderam para que tipo de aventura fiscal emprestaram a sua credibilidade. A negociação política para a PEC da transição está mais difícil do que o PT esperava. O dia foi marcado por reuniões. Pela manhã, os petistas estiveram com Arthur Lira, presidente da Câmara. Logo depois, líderes da minoria, aliados de Lula, participaram de novo um encontro. E à noite haverá reunião da bancada da Federação, PT, PCdoB e PV. As negociações nos bastidores são intensas antes mesmo de apresentar o texto da PEC para ter andamento mais rápido na tramitação. Os dois líderes do PT na Câmara e no Senado, o deputado Reginaldo Lopes e o senador Paulo Rocha, vão comandar o andamento da PEC nas respectivas casas. Antes do texto final ser apresentado, a ideia é ter o máximo de apoio possível, mas não deve ser algo muito diferente do valor de quase 200 bilhões de reais já divulgado. Será uma briga árdua. Parlamentares que apoiam o atual governo acham o valor muito alto, defendem algo em torno de 100 bilhões de reais e sugerem prazo de 1 a 2 anos para a PEC. O Partido Liberal pediu que o Tribunal Superior Eleitoral anule votos de algumas urnas eletrônicas antigas por supostas irregularidades. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o presidente Jair Bolsonaro recebeu maior número de votos nos equipamentos mais modernos. O repórter Igor Damasceno tem mais detalhes ao vivo para a gente de Brasília. Oi, Igor, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Boa noite também a todos que nos acompanham. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, questionou o resultado do segundo turno das eleições. Segundo ele, as urnas eletrônicas fabricadas entre 2009 e 2015, o que representa 59% dos equipamentos que foram utilizados no pleito, apresentaram falhas nos logs de urna, que são registros dos próprios equipamentos, contém dados dos próprios equipamentos. Por isso, Valdemar Costa Neto disse que pelo menos metade dos votos registrados no segundo turno deveriam ser canceladas, desconsideradas, porque não teriam apresentado credibilidade. A contestação do Partido Liberal foi feita depois que o próprio partido contratou uma empresa especializada para fazer uma auditoria. O documento apresentado aponta que apenas as urnas fabricadas em 2020 são auditáveis e elas teriam apresentado uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro. Seria uma vitória apertada, inclusive. 51,05% dos votos para Bolsonaro e 48,95% dos votos para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Valdemar Costa Neto pediu uma resposta rápida do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar. Lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral, lá atrás, que nos deu essa incumbência, abrindo a possibilidade de que o PL e outros partidos pudessem ter acesso ao sistema da Justiça Eleitoral e às instalações do TSE. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país.
Bom, em contrapartida, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que as mesmas urnas foram utilizadas no primeiro turno das eleições, que não foi alvo de questionamento do PL. Deu ainda 24 horas para que a legenda apresente dados referentes à primeira fase das eleições. Nós procuramos a assessoria do Partido Liberal, mas a legenda ainda não se pronunciou sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. A Polícia Rodoviária Federal registra neste momento apenas uma interdição e um bloqueio em estradas e rodovias do país. Os atos são realizados por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições. Os protestos de hoje ocorreram apenas nas rodovias de Mato Grosso. Pela manhã, a polícia registrou 13 interdições e 5 bloqueios. Já no final da tarde, esse número caiu para 8 interdições e apenas um bloqueio. Na cidade de Sorriso, as forças de segurança foram acionadas e liberaram a via. Já em Sapezal, os manifestantes atearam fogo na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 49 pessoas foram presas por causa dos protestos. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve ter um crescimento de 2,8% esse ano. A projeção é da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estimava uma alta de apenas 0,6% nesse mesmo período. Para 2023, a entidade prevê que o PIB brasileiro cresça 1,2%. Você vai conhecer agora a Rua da Copa de Belo Horizonte. Há 28 anos, moradores e comerciantes também fazem um mutirão para colorir muros, postes e calçadas de verde e amarelo, claro, para torcer para o Brasil. Há 2 dias da estreia da seleção na Copa, a decoração da Rua Francisco Bicalho, no bairro Caiçara, recebe os últimos retoques. As cores da bandeira do Brasil estão por toda parte. Maravilha, cara, maravilha. É muito animado, a galera fica empolgada. Todo mundo gosta, é muito comentado. É assim há 8 Copas do Mundo. O idealizador é o Zelino, comerciante e morador antigo. Ele começou a enfeitar a rua em 1994, no Torneio dos Estados Unidos. O Brasil foi tetra e de lá para cá, o colorido verde e amarelo virou tradição a cada 4 anos. Um dia nós combinamos, hoje vai até a Copa, vamos fazer uma brincadeira e cada um deu uma ideia e a ideia vencedora foi pintar uma bandeira no asfalto. E aí deu sorte, o Brasil foi campeão na Copa de 94, aí passou a virar uma tradição. Para deixar a rua assim, com clima de Copa do Mundo, o Zelino conta com a ajuda de vizinhos e comerciantes da região. Dá trabalho bom, muito tempo, né, que a gente fica aqui fazendo. Mas vale a pena, né? As pessoas gostam. A decoração faz tanto sucesso que desta vez foi selecionada para representar Minas Gerais em um concurso nacional de torcidas de rua. Os moradores capricharam ainda mais. Só de tinta usaram 32 latas. O asfalto foi pintado com a bandeira do Brasil e o brasão da CBF. Muros, postes e as guias da calçada também ganharam as cores verde, amarela, azul e branco. Bandeirinhas, bolas e tiras plásticas cortadas à mão completam a decoração de quase 100 metros. Aqui tem profissional liberal, tem comerciante, tem ambulante, tem dona de casa, mulher, um menino, pessoa de idade, que cada um aqui faz um tipo de trabalho. Todo mundo comemora junto. A Rua da Copa de BH ficou em 3º lugar no concurso. Mas o que os organizadores e moradores mais querem é repetir o que fizeram nos últimos 28 anos. Celebrar o torneio da FIFA com muito verde e amarelo. De preferência, claro, com a conquista do Hexa pelo Brasil. Que linda essa decoração, super bacana aí para a Copa. Os moradores do bairro Caiçara tá de parabéns, viu? O Brasil tá namorando, atenção, tocou para a direita, foi de novo, tá com os dois nem mais de cabeça. Gol! Neymar para o Brasil! Rede TV News de volta. Olha, uma operação da Polícia Federal em várias cidades do país prendeu condenados por crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.
As ações começaram ainda pela madrugada. Os policiais cumpriram mandados de prisão de criminosos condenados por práticas relacionadas ao abuso sexual infantil, mas que ainda estão em liberdade. Mais de 100 pessoas já foram presas em 26 estados e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação, batizada de Guardiões da Infância, é retirar do convívio social criminosos já condenados, o que impede que novos crimes semelhantes sejam cometidos. A operação de hoje é emblemática. A operação de hoje, como eu disse, ela demonstra, ela permite que as pessoas que estavam fora do sistema penitenciário vão para o sistema penitenciário pelos crimes que cometeram, pelos crimes graves que foram cometidos. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o julgamento de um recurso que poderia decretar a prisão de PMs já condenados pelo massacre do Carandiru. Um dos desembargadores solicitou mais tempo para analisar o pedido da defesa de redução das penas. Os policiais foram julgados entre 2013 e 2014 e receberam penas que variam de 48 anos a 624 anos de prisão. 5 deles já morreram. Ainda não há data prevista para retomar o julgamento. Ao todo, 111 presos morreram no confronto com a PM, chamada para conter uma rebelião no pavilhão 9 do presídio. Segundo a Justiça, 74 detentos foram mortos por policiais e os outros 34 teriam sido assassinados pelos próprios companheiros de cela. O caso ocorreu em 1992 e ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. E uma última notícia, os partidos Podemos e PSC anunciaram agora à noite a fusão em uma única sigla. O novo partido vai se chamar Podemos e deve manter o número de urna do PSC, que é 20. As duas legendas vão formalizar a incorporação em convenção marcada para o início de dezembro agora. O novo partido terá, no ano que vem, uma bancada de 18 deputados federais e 7 senadores. E a gente termina o Rede TV News de hoje com uma homenagem ao nosso eterno tremendão que nos deixou hoje. O gigante gentil da música brasileira, Erasmo Carlos.